E uma outra coisa que eu gostaria de discutir com vocês é a importância de ser um professor pesquisador ou uma professora pesquisadora. Por quê? O professor pesquisador e a professora pesquisadora têm uma postura diferente do professor comum. O professor comum, ele naturaliza, enquanto que a professora e o professor pesquisador, ele problematiza. Por exemplo, quem aqui já não ouviu dizer que existem dois tipos de aluno? O que quer aprender e o que não quer aprender. Isso é uma naturalização, é uma posição de um professor que naturaliza, um professor comum. O professor pesquisador, como eu, como vocês no futuro, assim espero, ele vai problematizar. Não quer aprender por quê? O que está por trás desse não querer aprender? Desenvolvi, inclusive, pesquisas sobre isso, sobre disponibilidade de aprendizagem e sobre o querer ou não querer aprender. Peguei uma turma de duas turmas de sexto ano da escola Ulisses de Góes, né, no ano de 2012, para justamente discutir isso, porque sempre que eu ia nos meus estágios, eu pedi as piores turmas, por vários motivos. Uma, por não acreditar que exista essa de pior turma. E o outro, porque eu acredito que essas turmas são possibilidades de aprender e de desenvolver. Inclusive, uma coisa que todo mundo, há uma demanda de mercado para isso, que é você ter autoridade em sala de aula, no sentido de você saber conduzir a aula e lidar com alunos resistentes à autoridade. E aí eu fui desenvolver toda uma pesquisa relacionada a isso. Sem falar também, pegar essas piores turmas, entre muitas aspas, no estágio, ajuda você a se desenvolver melhor. Até porque, muitas vezes, quando vai fazer a entrevista de emprego, eles colocam você, quando você vai fazer a sua aula simulada, a sua microaula, quando eles vão fazer a prova de didática prática com você, eles colocam você geralmente em uma turma que é considerada a pior, justamente para testar a sua autoridade de sala. Então, se você já tiver experiência com isso durante o seu estágio, você já vai saber mais ou menos como fazer e como agir em sala de aula. E aí, nessa turma, a gente realizou uma pesquisa baseada principalmente na teoria de Isabel Soler sobre disponibilidade de aprendizagem, que se encontra no livro de César Cole, chamado Construtivismo em Sala de Aula. E aí ela vai dizer que a disponibilidade de aprendizagem, essa questão de não querer aprender, na verdade esconde uma outra coisa. Ela esconde um autoconceito negativo. O autoconceito é como você se vê, se você acha que é capaz ou não de realizar uma determinada atividade. Quando você acredita que é capaz de realizar essa atividade, é um autoconceito positivo. Quando você acha que não é capaz, então é um conceito negativo. E aí, quando você diz que não quer aprender, na verdade, o aluno está querendo dizer que ele não se sente capaz de aprender. E aí você tem que fazer uma série de ações para mudar esse autoconceito. Inclusive, foi aí que eu desenvolvi, que entrei em contato com a metodologia do círculo de potência, que ajudou muito. A gente tentou, no início, fazer que o autoconceito mudasse com elogios, mas não deu certo, porque os alunos achavam que eu estava fazendo chacota com eles, porque eles não acreditavam que eram capazes de aprender. Um, inclusive, dizia que era tão burro, que não conseguia nem tirar 10 nem se colasse, né? Então, veja como o autoconceito está negativo. Mas, à medida que foram realizando os círculos de potência, eles foram melhorando e aprendendo que podiam aprender e começaram um desenvolvimento muito grande. Como foram duas turmas, uma turma teve desenvolvimento que a gente chama de enfoque profundo, ou seja, que ela construiu uma relação com o conhecimento significativo. Ela não estava fazendo mais só pela nota, mas pelo prazer de aprender e por saber que aquilo iria ajudar. Enquanto que outra turma, ela só desenvolveu um enfoque superficial, ou seja, fazia atividade apenas pelos pontos. E isso tem a ver com uma coisa muito importante. O ensino-aprendizagem envolve várias áreas, vários fatores determinantes. A metodologia do professor é apenas um deles. Às vezes você faz a metodologia extremamente adequada, sua didática é maravilhosa e você não vai obter o resultado que você deseja, porque existe, na verdade, um conjunto de fatores sociais que a impede. Essa turma que só desenvolveu um enfoque superficial é porque naquela turma havia uma série de problemas sociais a serem resolvidos. Havia abuso infantil, no sentido de agressões verbais e físicas, havia desemprego estrutural, havia alcoolismo,
desestruturação familiar. Então, havia uma série de fatores extraescolares que impediam o desenvolvimento apropriado da aprendizagem, certo? Então, é bom que vocês tenham isso, porque nós, professores, carregamos uma culpa muito grande no ombro. Então, é saber que em algumas situações, mesmo você dando o seu melhor, não vai ter o resultado satisfatório, porque existe uma série de condicionantes sociais que impedem esse desenvolvimento. Uma outra coisa é que o professor normalmente se baseia na sua ação na percepção, enquanto que o professor pesquisador na coleta de informações. Isso já aconteceu comigo. Eu acreditava que uma das alunas não gostava de mim, porque ela chegava atrasada na aula e saía muito cedo. E aí eu ficava, essa aluna não gosta de mim na minha aula. E aí eu fui perguntar aos outros professores mil elogios para a aluna, que era extremamente pontual, e disse, pronto, é comigo a questão. E aí eu fui tomar satisfação com a aluna, né? Fui fazer aquele sermão da montanha e tal. E depois que eu dei toda a minha palestra moralizante, a aluna olhou para mim e disse assim, professor, meu sonho é ser advogada, mas no momento eu sou empregada doméstica. Por que eu chego atrasada na sua aula? Porque é o dia que minha patroa vai para a academia e eu só posso sair para a escola no dia, na hora em que ela chegar em casa, estiver em casa. Então, como ela vai para a academia, ela chega mais tarde e eu só posso sair mais tarde. E como é o dia da academia, ela fica muito cansada, então ela acaba dormindo mais cedo. Por isso que eu tenho que sair mais cedo, porque se eu chegar e ela estiver dormindo, eu não entro e durmo na rua. Isso é uma coisa que eu não sabia, né? Porque minha percepção era falha, era limitada. Eu não tinha não tinha coletado nenhuma informação para fazer o perfil dos alunos, né? Então, isso é extremamente importante para que a gente possa não confiar só na nossa percepção, mas fazer instrumentos de coleta de informações que permitam a gente fazer o perfil do aluno para atuar sobre ele. Uma outra coisa é a questão da intuição, né? O professor intui muito. Nós sabemos muita coisa do nosso saber prático, mas ao não sistematizar com o método científico, a gente perde determinadas possibilidades. Como eu falei lá no início, eu sou especialista em educação de jovens e adultos. E houve, em 2016, um processo muito grande de nucleação. O que é o processo de nucleação? O que aconteceu? Parte dos deveres da União foram passadas para o Estado em relação à educação, para o município em relação à educação de jovens e adultos. Só que, como vocês sabem, desde 2016, os municípios têm sofrido com crises fiscais, não tem entrado verba, tem tido crises orçamentárias gigantescas, atrasos e etc. E os gestores começaram a cortar gastos. E começou por onde? Pela educação de jovens e adultos. Então, eles acabaram. Os alunos de educação de jovens e adultos, geralmente, eles estudam próximo à sua casa, por vários motivos, porque tem que cuidar do filho, tem que estar perto, ou cuida de algum idoso, tem que estar perto, ou não quer, então, ter mais um transporte para pegar, mais um desgaste, etc. Então, ele geralmente estuda perto de onde ele mora. Isso é um saber comum entre nós professores. Nós, na prática, não sabemos isso. Só que nunca foi feita uma pesquisa que sistematizasse isso. E aí, nesse processo de nucleação, fechava essas escolas de comunidade e oferecia ônibus escolar para levar esses alunos das comunidades afastadas para o centro da cidade, onde havia o núcleo de educação de jovens e adultos. Só que, como eu disse, os alunos preferem ficar nas suas comunidades por uma série de questões. Mesmo oferecendo um ônibus, não ia até lá, né? Ele não ia pegar o ônibus para ir para o centro da cidade. E aí, como não aparecia alunos nesses núcleos, o prefeito e os prefeitos e secretários de educação diziam o quê? Então, não tem matrícula, não tem interesse. Vamos fechar a EJA. E aí, um monte de gente começou a falar comigo, com os outros a se mobilizar, como é que faz para não fechar as escolas e tal. E não tinha muito o que fazer no sentido, porque como a gente nunca sistematizou isso, não tinha como chegar com os dados científicos e dizer, olha, não dá certo essa estratégia de nucleação, muda isso, olha aqui os dados. Então é importante a gente sistematizar isso, inclusive para fazer políticas públicas, e políticas públicas baseadas no saber da sala de aula, baseado na nossa atuação profissional, no que a gente chama de chão da escola, certo? Vamos discutir um pouco sobre o impacto social da pesquisa, certo? E aí eu tenho um slide que deve estar projetando para vocês.
discutindo justamente isso. Ok? Então, o impacto social das pesquisas em educação. Por que eu trouxe esse tema para a Baia, né, para a gente discutir hoje? Porque tem sido um marco muito grande nas discussões atualmente, principalmente de 2016 para cá, o papel das universidades, do cientista social e principalmente de nós de educação, né? Vocês sabem que nós estamos sofrendo grandes ataques, né? Nós estamos sendo acusados de não conseguir cumprir a nossa função social. E por isso a gente precisa discutir e debater, nem que seja minimamente, sobre os impactos sociais, que é uma cobrança, é uma demanda social, que as nossas pesquisas e a nossa atuação em sala de aula ajude a resolver determinados problemas, determinadas questões sociais, né? Então, a gente vai tentar discutir isso na aula de hoje. Deixa eu ver aqui. Então, é isso, esse é o trajeto que a gente vai fazer. A gente vai discutir um pouco sobre essa crise de representatividade na universidade e nas ciências. Vamos refletir sobre o impacto social das pesquisas em educação. E aí depois. Então, eu trouxe aqui um autor, uma autora, aliás, a Goethe. Não sei se vocês já leram ela, possivelmente devem ter lido, porque vocês das papisas da área, né? Ela estuda epistemologia da educação, ou seja, como é que é construído o conhecimento científico no campo da educação. E ela tem um texto que eu posso disponibilizar o link depois para vocês, onde ela trabalha sobre justamente o impacto dessas ações na educação, né? Como é que as pesquisas em educação vêm impactando o ensino no Brasil. Infelizmente, ela vai dizer que não, as pesquisas em educação não têm impactado tanto assim os trabalhos em educação. E aí ela vai apontar alguns fatores para isto, certo? Então, ela vai dizer que os fatores ao quais... deixa eu expandir aqui para mim. Infelizmente, eu vou ficar sem ver o chat, certo? Então, qualquer problema, abra o microfone para falar ou apontar, porque fica melhor para minha visualização, só que aí quando eu expando, quando eu coloco tela cheia, fica ruim para visualizar vocês. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Pronto. Aí, ela vai colocar o seguinte: os fatores aos quais se atribui, no geral, a insuficiente participação das instituições de ensino superior nos projetos de desenvolvimento ou inovação do sistema educacional, bem como a pouca utilização das pesquisas educacionais são, né? E aqui os pesquisadores que atribuem isso. Ela fez uma pesquisa entrevistando tanto gestores quanto pesquisadores da área de educação, os gestores da educação básica e os pesquisadores. E aí ela pergunta, ela entrevista esses pesquisadores para saber. E aí, a sua pesquisa deu um impacto social? Que impacto foi esse? Se não deu esse impacto social, por que isso aconteceu? E a mesma coisa com os gestores de educação básica. O pesquisador, a pesquisa que foi feita na sua instituição, deu impacto social? Se não, por quê? E aí ela vai dizer que os fatores que esses entrevistados elencaram foi a desvinculação das universidades brasileiras com os níveis básicos de ensino, o distanciamento das universidades em relação aos problemas práticos, a visão idealizada e teórica da universidade sobre o ensino, o caráter teórico das pesquisas, a inexistência quase total de trabalhos conjuntos, a falta de comunicação dos resultados da pesquisa, as dificuldades em fazer a passagem da teoria para a prática. Aqui, obviamente, ela colocou outros, mas essa aqui é os que eu mais destaco. E aí, a gente pode pensar justamente em uma outra experiência, que são as experiências dos estágios.
não dar devolutiva para a escola é uma das coisas que dificulta a gente conseguir estágios, sabia? Porque o que acontece? As próprias escolas consideram os estagiários sanguessugas, no sentido de eles vêm para a minha escola, pegam uma turma, fazem um trabalho, vão embora e não dão devolutiva nenhuma. E muitas vezes saem falando mal da professora ou do professor titular que comanda a turma. Né? A minha antiga orientadora, a professora Margarida, vai chamar isso de historiografia da falta, que é quando o pesquisador que está no campo da educação, quando vai a campo, só fica apontando os erros dos outros. Fica só apontando as faltas, só as falhas. E o professor não faz isso, o professor não está fazendo um favor de abrir um espaço, que é um espaço bem particular, né? Eles estão abrindo a prática deles para vocês. Eles estão abrindo, permitindo que vocês consultem os alunos deles. Então, é um momento muito delicado para o professor titular, sabe? Porque ele sabe que, infelizmente, vocês acabam julgando esses professores, né? E julgando de uma forma errônea, porque você está preparando seu trabalho bonitinho de estágio, mas se ligue que você está preparando só para uma, no máximo duas turmas. E o professor que está lá todos os dias, ele às vezes trabalha em mais de uma escola, né? Tem toda uma tribulação para fazer. Você, no seu estágio, vai lá uma, duas vezes por semana. Ele está ali todos os dias. Então, é importantíssimo, nessa relação de nós, enquanto pesquisadores, enquanto estagiários, né, lá no campo, dar a devolutiva. Por exemplo, eu, quando estava nos meus estágios, né, ou quando eu faço pesquisa, todo material que eu produzo, se eu produzir um jogo, eu vou lá e deixo disponível para a professora que me ajudou. Eu produzi um texto, deixo o texto com a professora, a apostila, o material, o relatório. Eu dou a retribuição eu dou a contrapartida, aliás, né? Eu dou a minha contrapartida agradecendo a oportunidade de trabalhar naquele espaço. Então, observe que uma das coisas que dificultam o impacto social é justamente isso. Nós, na universidade, acabamos sendo muito arrogantes e achando que não devemos satisfação ou feedback para a escola, né? Então, você veja que a Getty vai colocar justamente isso, né? Que, inclusive, é por isso que muitas vezes não se aceitam os estagiários, né? Os professores ficam com receios disso. Então, a gente tem que aprender a respeitar a educação básica e esses profissionais de educação básica, para que a gente possa ter uma pesquisa de impacto em educação melhorada, né? Mais ampliada. Deixa aqui eu voltar para a apresentação, para a gente continuar a discussão. Então, nós temos que criar cada vez mais o vínculo com a educação básica, né, com o ensino básico. Temos que cada vez mais nos aproximar dos problemas da educação básica. Dos problemas da educação básica, né? Então, a gente tem que sempre se basear, e aí a gente vai ver isso na próxima aula melhor, que o nosso problema de pesquisa tem que levar em conta a vida prática desses estudantes. Tem que levar em conta as demandas daquela escola, não é? Não é apenas o meu querer, a minha vontade, a minha curiosidade de pesquisa, né? Tem que envolver principalmente as demandas daquela escola, daquele espaço de pesquisa, certo? Então, isso é uma outra coisa. Na próxima aula, a gente vai discutir isso bem direitinho, a questão do problema de pesquisa e esse problema ter que surgir da realidade, né? E, além disso, tem também essa questão de não ter um trabalho conjunto
né? E de não comunicar o resultado. Então, a gente tem que pensar nisso. Ser um trabalho de pesquisa de impacto social tem a ver com retribuir a comunidade que me ajudou na pesquisa, de desenvolver uma atividade, uma pesquisa baseada nos problemas e nas demandas sociais, né, daquela comunidade. E aí, Getty continua, né? E ela vai afirmar: os pesquisadores entrevistados levantam problemas para a colaboração, como a falta dos hábitos dos educadores em recorrer à pesquisa. Opa, espera aí que o slide voltou. A falta de mecanismos eficientes de integração entre órgãos produtores e potentes consumidores da pesquisa, projetos de pesquisa excessivamente individualizados e problemas de comunicação e difusão. O que ela está querendo dizer aqui com excessivamente individualizado? Às vezes, o tema de pesquisa que você escolhe ou que você coloca é um tema de pesquisa que só interessa a você. Não é um tema de pesquisa que interessa ou contribua para a comunidade como um todo. É um tema de pesquisa que acaba só favorecendo a você e a sua curiosidade, não é? Então, a gente também tem que ter esse olhar de trazer um problema de pesquisa, um objeto de pesquisa, que seja favorável para todos, que contribua para todos, certo? Então, isso é que a gente precisa também. E problemas de difusão. O que é isso de problema de difusão? É que muitas vezes esse conhecimento ele fica represado. As universidades, os centros universitários, o ensino superior acaba represando essas atividades. Um exemplo claro. Lá na aula anterior, né, eu falei para vocês do projeto de extensão que eu fiz parte, o Euroamérica. O Euroamérica, ele se deparava justamente com esse problema da represa, porque todos os anos, lá na UFRN, se forma pelo menos 60 historiadores. E esses historiadores desenvolvem pesquisas, principalmente em história do Rio Grande do Norte. Só que essas pesquisas revolucionárias ou adiantadas de história do Rio Grande do Norte, trazendo novos personagens, novos sujeitos, novos olhares, descobertas históricas importantes, não chegam à educação básica, porque acabam ficando engavetados. Os professores de educação básica não vão lá ler a monografia de fulaninho para preparar a aula. Não. Então, nós temos que começar a difundir. Então, uma coisa interessante para vocês já começarem a pensar é como é que eu vou transformar o meu TCC, o meu artigo final, em alguma coisa, em algum produto que possa ser difundido. Eu, por exemplo, escolhi um caminho para minha dissertação de mestrado, né? Quando eu terminei minha dissertação de mestrado, eu disse, pronto, mas esse conhecimento vai ficar só para mim? Como é que eu posso difundi-lo? Aí eu criei uma exposição fotográfica com os meus documentos. Eu criei um vídeo, uma série de vídeos no YouTube, né, mostrando o meu trabalho, a minha pesquisa. Eu difundi esse conhecimento para mais pessoas, porque não adianta nada você produzir conhecimento científico para ele ficar guardado em uma gaveta ou em um armário, ou ninguém lê, né? Então, é importantíssimo que a gente pense também na difusão desse conhecimento.